Olá, estamos de volta para mais uma edição da nossa série Criativo Abençoado. Na série de hoje eu vou falar sobre cinco filmes e documentários que me ajudaram a potencializar ou que me têm ajudado a potencializar e impulsionar ainda mais a minha criatividade. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-te já, ative o sininho para receber notificações sempre que novos conteúdos forem publicados. Siga no Facebook e no Instagram. E o mais importante, fique ali deste lado, porque já volto. Roda a vinheta! Boa! Como sempre é um grande prazer estar aqui deste lado a falar para vocês. Vocês não imaginam. Ai, quanta saudade, quanta saudade, quanta saudade. Mas quando não estamos aqui, certamente estamos em outros lugares, de uma ou de outra forma, a fazer coisas que vão nos ajudar a todos a edificação, que vai nos levar todos à edificação. Como disse anteriormente, hoje eu vou falar sobre 5 filmes e documentários que me ajudaram a potencializar, ou que me têm ajudado a potencializar e alavancar ainda mais a minha criatividade. Eu aconselho mesmo, aconselho, assim, quando puder, assista estes documentários, estes filmes que eu vou indicar aqui, porque de uma ou de outra forma eles vão contribuir, eu tenho a plena certeza, eles vão contribuir para a sua maneira de olhar a criatividade, tanto numa perspectiva mais antiga, tal como numa perspectiva mais atual e, de certa forma, ou em maior amplitude, numa perspectiva mais futurista, sim, eu também vou fazer aqui, eu vou indicar aqui filmes e documentários, né? Dentro desses cinco filmes e documentários, eles têm essas 3 capacidades de nos fazer realizar uma viagem a um tempo do que era, do que é e do que poderá ser. E o primeiro filme é o Punzi. O Punzi é uma ficção científica que tem como um dos seus pontos fortes, ficção científica africana, ok? Tem como um dos seus pontos fortes o afrofuturismo, demonstrações de um futuro tecnológico e não só, de um futuro tecnológico e civilizacional africano. Então, o Punzi é um filme que foi lançado em 2009 e eu aconselho todos a assistirem. É uma grande projeção. É uma grande projeção afrocêntrica e é importante referir aqui que, como se sabe, e muito bem isto, e quanto a isto não há dúvidas, né? Quanto a isto não há dúvidas, tal como foi o passado, é o presente, a África também é o futuro. Não digo só por ser africano, mas porque é a verdade. Ainda que muitas das vezes se tente fazer transparecer que não, mas esta é a verdade. A África é o futuro. Então nós estamos a falar do Punzi. O Punzi é um filme, é uma ficção científica que lhe vai ajudar muito, tanto a ter uma perspectiva afrofuturista, como a ter uma perspectiva criativa mais ampliada. E não só, para além do Punzi, todos os filmes, sobretudo africanos, que se referem ou que têm tem como base, né, base de narrativa, o afrofuturismo, tem muito para nos ensinar sobre criatividade, progresso, inovação tecnológica. Então, sempre que você puder acompanhar algum filme, algum documentário que relate diretamente aspectos relacionados ao afrofuturismo e não só, não hesite, assista, acompanhe. O segundo filme é o Abstract, The Art of Design. É um documentário disponível na Netflix
E ainda existem partes separadas, né, de cada série no YouTube. Para quem pesquisar vai conseguir encontrar. Ele passa pelas metodologias de concepção de arquitetos, designers gráficos, designers de moda. Ou seja, ele traz uma série de profissionais e aborda junto desses profissionais os processos criativos, as modalidades que utilizaram para que chegassem aos finais de ou às conclusões de muitos trabalhos, como chegaram, dizemos, ou estamos a falar de trabalhos com uma repercussão internacional, de trabalhos com uma repercussão mundial. Então há ali alguma coisa que se pode extrair, né, desse sumo, há ali alguma coisa que nós espremermos, de uma ou de outra forma também vai nos ajudar a potencializar a criatividade. Não hesite, reserve tempo e assista mesmo esta grande série, The Abstract, The Art of Designer. É uma série, ou seja, é um documentário que vale mesmo a pena assistir, né? Vale mesmo a pena assistir. Os casos de estudo, se assim podemos dizer, são alguns deles, de materiais, de marcas, de empresas, de coisas que nós usamos diariamente na nossa vida. Então vai nos ajudar a perceber como muitas dessas coisas começaram e foram desenvolvendo, e de certa forma também tiveram a sua conclusão. Prosseguindo, o terceiro documentário é Jarva Branca. É um documentário triste, porque no meu ponto de vista, é um documentário brasileiro, é importante mencionar. Triste porque no meu ponto de vista ele não teve a repercussão que devia ter, ou deve ter, vamos considerá-lo, porque os que eu trago aqui são de certa forma atuais. Não tem a repercussão que deve ter. Não fui mais a fundo sobre os aspectos, mas Jarva Branca é um documentário brasileiro que eu também aconselho a assistir. Ele traz uma perspectiva sobre a importância de nós conservarmos a nossa criança interior. E nós, quando começamos, eu disse que já desde pequeno, já desde a nossa infância, nós demonstramos sinais e potencialidades a nível criativo. Então muitas vezes o que vai acontecer é que à medida que nós vamos crescendo, aquela criança, aquela inocência criativa, aquela pureza criativa, nós vamos perdendo por intermédio das nossas relações, por intermédio dos meios onde nos vamos inserir, onde nos inserimos, e a nossa criança, a nossa ingenuidade criativa, a nossa pureza criativa, a nossa impetuosidade criativa se perde de certa forma. Então este documentário traz exemplos práticos, histórias práticas de como nós podemos e quão importante e relevante é que nós, de uma ou de outra forma, consigamos preservar a nossa criança, a nossa índole criativa, né? A nossa pureza criativa, de todas as formas. Então assista, tira um tempo. Ele está disponível no YouTube, não precisamos ir muito distante, ele está disponível no YouTube, completo no YouTube. É só ir por YouTube, escrever Jarva Branca Brasil documentário e assistir. Dando sequência, o quarto documentário que eu indicaria e que eu assisti é o Minimalismo. O Minimalismo é um documentário que foi realizado por dois jovens, né, que é o Joshua Million e o Ryan Nicodemus. São dois jovens que nos levam a uma viagem de reflexão sobre muitos fenômenos atuais e de que forma eles incidem sobre o nosso comportamento, sobretudo o comportamento relacionado ao consumo. Por que que trago este documentário, ou por que que alistei este documentário como um documentário ou um ponto, ou uma paragem obrigatória para quem deseja potencializar e impulsionar a sua criatividade? Porque uma vida minimalista obriga-nos, sem exceção, a de certa forma sermos muito criativos. Uma vida minimalista nos ensina a ver no menos
o feito do mais, né? Menos é mais. Então, este documentário traz exemplos práticos, tanto do lado de que nós não precisamos de muita coisa para se sentir ou para sentir aquilo que realmente somos, ou para vivermos o essencial. E por outro lado, ele nos traz a perspectiva de pessoas que adotaram um estilo de vida minimalista e nem com isso se sentem desprezíveis diante da dinâmica social. Pelo contrário, sentem-se bem posicionadas e livres de muitos excessos que por vezes acabam por nos abraçar. E de certa forma isto acaba por exercer ou por nos obrigar a ter criatividade. É um documentário que vale a pena assistir não só com os olhos da história, da própria narrativa em si, mas eu também me refiro às questões tecnológicas, porque ele nos faz viajar um pouco sobre as questões tecnológicas, nos leva a algumas casas inteligentes, algumas modalidades de vida, algumas residências inteligentes. Então há ali uma série de elementos que nos vão ajudar a olhar de forma criativa, inovadora e minimalista, sobretudo, diante de muitas situações da vida. É verdade, o minimalismo é importante até para a criatividade, porque por vezes nós não teremos tudo que nós podíamos considerar para fazer o muito, mas pela criatividade, com pouco, nós conseguiremos, para além de fazer o melhor que podemos com aquilo que temos, fazer coisas ou produzir coisas de alto impacto, de alto valor. Então o minimalismo de certa forma nos situa e nos ajuda a isso. Para terminar, eu vou recomendar um outro documentário que foi produzido pelo Bruno Eumano, e ele está disponível na página do YouTube da revista Novo Tempo. Fala sobre o trabalho do futuro. É um documentário que nos leva também a uma viagem sobre as perspectivas futuristas de trabalho. Nós sabemos que com o surgimento das máquinas, e não só, de certa forma, o potencial ou a necessidade do trabalho humano tem se escasseando. E diante disto, nós temos a necessidade de nos reposicionar, de certa forma, para que não sejamos surpreendidos. Então, este documentário, O Trabalho do Futuro, é um documentário que vale também a pena assistir. Ele nos leva a diversas reflexões muito pontuais, e se olharmos do ponto de vista ou na perspectiva criativa, eu quero que você assista com essa perspectiva esse documentário, é no sentido de fazer perguntas como: diante disto, como eu me vou posicionar profissionalmente, como eu me vou posicionar socialmente, como posso ou devo me posicionar para contribuir da melhor forma para que diante deste processo mais pessoas percebam a importância de se reposicionarem, de se reestruturarem. Então, O Trabalho do Futuro é um documentário que vale a pena assistir. Ou, para resumir e terminar, os 5 documentários que eu trouxe aqui são os seguintes. Primeiro, Puns, e uma ficção científica que nos fala muito sobre afrofuturismo e não podemos perder de vista. O segundo, Abstract, The Art of Designer, disponível na Netflix e em cortes no YouTube para quem quiser assistir. Tarja Branca, um documentário brasileiro que tem como visão de mostrar
a importância de nós conservarmos e preservarmos a nossa criança interior. Minimalismo, um documentário que nos leva a uma viagem de reflexão sobre o consumismo e do ponto de vista criativo sobre o fazer mais com o menos. E por último, o trabalho do futuro, um documentário de Bruno Eumano que nos translada a uma viagem sobre o futuro tecnológico, a necessidade de nos reposicionarmos diante das mudanças, sobretudo no mercado de trabalho. Então já sabe, esses são os 5 documentários e 5 filmes que eu assisti e revolucionaram a minha forma de olhar para a criatividade. Existem posicionamentos de vida que eu tenho hoje, fruto do que eu pude tirar na altura em que assisti, tive contato com esses filmes e com esses conteúdos. Estes e outros, obviamente, mas estes acabaram por falar mais alto do que os outros, de certa forma. Já sabe, se gostou do vídeo, partilhe, porque eu acredito que há mais pessoas que querem saber destes filmes, que querem estes links, que querem estes indicativos, para que possam e consigam, de certa forma, potencializar e impulsionar ainda mais a sua criatividade. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-te no canal, por favor. Ativa o sininho, ajuda-me a ter mais motivação para estar aqui e trazer sempre bom e muito bom conteúdo. Siga também no Facebook, no Instagram. As informações estão aqui em rodapé. Eu tenho sempre o cuidado e o prazer de deixar. Obrigado pelo presente da sua disponibilidade, da sua audiência, e conto consigo na próxima edição. Estamos juntos.